Bíblia em Romanos capítulo de número 13. Esse texto mexeu comigo. Esse texto mexeu comigo e eu sei que Deus vai falar contigo. Na verdade, a Bíblia Sagrada é um livro extraordinário. Eu me torno cada vez mais apaixonado pelas Sagradas Escrituras. Romanos capítulo de número 13, versículo de número 11. Paulo diz assim: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Em algumas versões diz assim: e digo isto conhecendo o tempo. Tem uma versão que diz: e digo isto discernindo o tempo. Paulo está dizendo: estou percebendo as coisas e pela percepção discerno, pela percepção compreendo, que já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Algumas versões dizem quando aceitamos a fé. Quando o apóstolo Paulo diz a nossa salvação está agora mais perto de nós, essa salvação aqui, Paulo está falando da redenção, a redenção do nosso corpo, a redenção tão explorada pelo apóstolo Paulo quando ele fala da glorificação do nosso corpo. Isso se dará na parousia, na volta do Senhor Jesus, quando aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade e aquilo que é mortal vai se revestir da imortalidade. Então Paulo está dizendo: eu olho para os acontecimentos, discerno o tempo e percebo que o tempo da nossa redenção está próximo. Percebo que o tempo da glorificação do nosso corpo está próximo. É isso que Paulo está dizendo. Você está me entendendo? Diga amém. Algumas pessoas que conversam comigo em aulas, em cursos bíblicos, dizem: pastor, eu não sei o que eu faço para memorizar a Bíblia, e o que eu vou falar contraria o que a maioria dos estudiosos defendem. Eu acho que a sua grande preocupação não deve ser memorizar a Bíblia. A sua grande preocupação deve ser entender, compreender. Porque se você compreender, você colocará em prática de modo natural, pelo poder sobrenatural do Espírito Santo. Então, por isso que eu estou destacando. Paulo está dizendo: olho em volta e percebo, discerno, compreendo que o tempo da redenção, da glorificação está mais perto de nós agora do que quando nós cremos, do que quando aceitamos a fé. Como o nome do congresso é Desperta Brasília, eu quero falar nesta noite sobre desperta. Provoca seu vizinho e diz para ele: desperta. A epístola de Paulo aos Romanos é considerada a mais importante das epístolas do Novo Testamento. Alguns estudiosos chamam-na de catedral do cristianismo. Outros chamam-na de enciclopédia do cristianismo, por causa da abrangência de temas doutrinários fundamentais da fé cristã, trabalhados pelo apóstolo Paulo ao longo dos 16 capítulos. Na verdade, Paulo pega todo o ensino fundamental da fé cristã, tudo aquilo que em Atos é chamado de doutrina dos apóstolos, e ele codifica ou decodifica, organiza em forma de tese, de pensamento, e traz para nós no formato de constituição, no formato de código, no formato de padrão, de lei, de parâmetro.
profético, sou alma profética. Deus abençoe vocês. Bom vê-los, que o Senhor vos guarde. Então Paulo faz da epístola aos Romanos uma epístola extremamente importante. Como eu disse, para alguns a mais importante dentre todas as epístolas do Novo Testamento. No capítulo de número 12, Paulo está dizendo que nós devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É interessante que, se nós fôssemos dividir Romanos por seções, nós teríamos que entender que no capítulo 11, Paulo encerra uma seção que ele abriu lá no capítulo 9. No capítulo 12 ele começa uma nova seção falando para a igreja. É uma palavra pastoral e apostólica. Ele fala de liberdade, liberdade cristã, fala de tolerância com os mais fracos, fala do amor. Paulo fala da cumplicidade, porquanto nós dependemos uns dos outros. Fala de santidade, fala de respeito e honra às autoridades. E agora ele diz: é hora de despertar, é o momento de acordar, é o momento de estar de pé. Efésios capítulo de número 5, versículo 14, Paulo diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Uma leitura cuidadosa da parábola das 10 virgens, narrada por Jesus e escrita por Mateus, no evangelho que leva o seu nome, capítulo 25, mostra para nós quando Jesus diz: o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo, e tardando o noivo, tosquenejaram e dormiram todas. Tosquenejaram e dormiram quantas? Quantas? Todas. Jesus está nos ensinando naquela parábola que na iminência da volta do Senhor não serão apenas as virgens loucas que estarão dispersas e desapercebidas, também as prudentes. Não são apenas as virgens loucas que dormem, também as prudentes. Vamos traduzir: não são apenas os crentes menos fervorosos, mas fracos na fé, mas frios, que estão dormindo. Os mais fervorosos também estão se adaptando a um estilo de vida que afasta da perspectiva, da expectativa, da esperança da vinda do Senhor Jesus. Então Jesus diz: dormiram todas. A diferença das virgens loucas para as virgens prudentes estava apenas na reserva de azeite. Ambas dormiram. A igreja está em um estado de demência. As coisas estão acontecendo e parece que nós não estamos vendo. Nós não estamos vendo nem quando estamos sendo perseguidos. Nós não estamos vendo nem quando estamos sendo confrontados. Estamos tão adaptados a este mundo que, se Deus fizer um plebiscito agora, perguntando se queremos que Ele volte hoje ou que Ele espere mais um tempo, é muito possível que muitos dirão a Deus: aguarda mais um pouquinho, porque eu ainda gostaria de desfrutar da terra. Eu estava conversando com um casal de jovens num final de culto, me comunicando data de casamento, e eu falei com eles que Jesus volte antes, e ele disse: não, pastor, deixa eu casar primeiro. Como se casar fizesse diferença para aqueles que pretendem entrar na glória eterna e viverem para sempre em corpo glorificado. Então Paulo diz: desperta, porque já é hora, chegou o momento de abrir os olhos, de perceber. Se nós observarmos a Bíblia Sagrada, chegaremos à conclusão que o sono espiritual é a pior posição que a igreja pode ocupar. Enquanto Eli dormia, a lâmpada do templo se apagava.
Enquanto Sansão dormia, os filisteus lhe tiravam as tranças que reservavam o segredo da sua força. Enquanto Saul dormia, perdia a bilha d'água, a túnica e a espada. Todas as vezes que a igreja dorme, Satanás encontra espaço para agir livremente, sem ninguém para lhe deter. Um dia, em Mateus capítulo 26, versículo 41, Jesus diz: mas nem uma hora pudesses velar comigo. O que é velar? Velar é estar na torre de vigia. Velar é sentinelar, é ser sentinela, é estar atento, é ser bloqueio. Presta atenção, a igreja é o único bloqueio para Satanás aqui na terra. Ele ainda não age livremente, a olho nu, porque a igreja ainda está presente aqui, e o Espírito Santo que habita na igreja estabelece limite para toda a ação do inimigo. Então é hora de despertar. Mas o que caracteriza um crente que desperta? O que caracteriza uma igreja que despertou? Bom, nós entendemos que despertar, ou uma igreja despertada, é uma igreja que está muito alegre, muito cheia do poder também, mas não só. Uma igreja que despertou primeiro, resplandece como luzeiro. O que é resplandecer como luzeiro? Ser luz, ser referência. A igreja foi chamada para ser parâmetro. Se ela perde a capacidade de ser parâmetro, ela perdeu a dignidade do título de igreja. Evangelho segundo Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14, Jesus diz assim: vós sois o sal da terra. E se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Para nada presta, senão para ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. E aí Jesus diz: não se acende o candeeiro e coloca debaixo do alqueire. O alqueire era, vou chamar de prateleira, onde a luminária ficava para manter a casa iluminada. Não se acende o candeeiro e coloca embaixo do alqueire, embaixo da prateleira, embaixo da mesa. Quando Jesus diz, vós sois sal, Ele está dizendo, vocês são ponto de equilíbrio. O cristão não pode ser extremista, nem para um lado nem para o outro. Uma das coisas que Deus espera de uma igreja que despertou é que ela seja equilibrada. Equilibrada nas suas convicções, equilibrada nos seus posicionamentos, equilibrada na sua fé. Porque quando somos equilibrados na fé, não somos vulneráveis às ideologias, às ideias, às filosofias e nem mesmo às teologias que vão surgindo como ramificação de pensamentos absortos que ficam buscando respostas nas nuvens. Então precisamos ser sal, parâmetro, ponto de equilíbrio. Quando Jesus diz, vós sois a luz do mundo, Ele está dizendo, vocês são ponto de referência. Só uma pessoa que já se perdeu à noite numa estrada estranha sabe a importância de uma luz no ermo. Eu estava com um amigo numa estrada da Alemanha, saindo de Frankfurt para a Bélgica, para Bruxelas, com uma temperatura de 23 graus abaixo de zero. O nosso carro quebrou o limpador de para-brisas. Então, enquanto ele dirigia, de vez em quando eu abaixava o vidro, jogava água no vidro para passar um pano para ele enxergar. E isso com o carro em movimento. Em dado momento, desconfiamos que estávamos na estrada errada. E agora, a noite chegou.
E nós deveríamos chegar em Bruxelas às 3 da tarde, e a noite já estava chegando e nós estávamos sem saber para onde estávamos indo. De repente, no meio do nada, fora da pista, apareceram algumas luzes. Era um posto de combustível e fomos para lá. Só que quando chegamos lá, o meu amigo fala francês e fala fluentemente. Eu não falo inglês com fluência, mas consigo perguntar se estou perdido. Só que quando nós chegamos no posto, o povo só falava alemão. Nem inglês, nem francês, português. Ah, Jesus, português é língua estranha. E aí ficamos umas 3 horas lá parados, perdidos, em terra estranha, sem falar o idioma. Em dado momento entrou uma família falando em português. Eu até brinquei com eles: rapaz, tem brasileiro em qualquer lugar desse planeta e Deus responde oração. Resumindo, nós estávamos fora do nosso roteiro, 180 quilômetros. Uma luz te situa, te livra de continuar caminhando errado. Quando Jesus diz que a igreja é luz, Ele está dizendo: o mundo precisa olhar para a igreja e encontrar endereço, olhar para a igreja e encontrar referência, olhar para a igreja e se achar. Uma igreja que despertou é luzeiro, é luz, é referência. As pessoas vão olhar para ela e vão encontrar nela parâmetro. O mundo está tão perdido e está se perdendo tão velozmente. O mundo está perdendo seus referenciais tão rapidamente que, preste atenção, permaneça firme na posição que você está. Não vai demorar muito. O mundo vai estar tão perdido que não vai encontrar referência no mundo, e vai precisar olhar para algum lugar em busca de parâmetro, e vai encontrar a igreja que permaneceu no seu lugar para ser luz. Filipenses capítulo 2, versículo 15, o apóstolo Paulo diz que nós vivemos no meio de uma geração corrompida e perversa. E ele diz: sejais sinceros, porque nesta geração corrompida e pervertida, vocês resplandecerão como luzeiros. Despertar, portanto, é a igreja entender que o seu papel é influenciar o ambiente que a cerca, é fazer com que o mundo seja atraído a ela. Alguns anos atrás, eu estava perguntando a Deus uma palavra para ministrar no culto de doutrina, culto de ensino da nossa igreja na terça-feira à noite. E na madrugada eu acordei com uma pergunta constrangedora. O Espírito Santo me disse assim: dá uma olhada nos últimos 30 anos e me diga quem influenciou mais. A igreja influenciou o mundo, ou o mundo influenciou a igreja? Foi uma pergunta extremamente constrangedora, porque eu já sei a resposta. O mundo está nos influenciando. O mundo está influenciando nossos cânticos. O mundo está influenciando nossas pregações. O mundo está influenciando nosso pensamento teológico incrível. O mundo está influenciando até a nossa interpretação das Sagradas Escrituras. O mundo está influenciando a nossa fé. E se o apóstolo Paulo fosse o convidado para pregar no Desperta Brasília nesse sábado à noite, você iria ver subindo nesse púlpito um homem de pequena estatura. Há quem diga que nada mais do que 1,52 m, 55. Alguns dizem que ele era calvo. Alguns sugerem que ele sofria de conjuntivite crônica. Se for verdade, você veria nesse sábado à noite, subindo nesse púlpito, um homem de pequena estatura, calvo, com os olhos esbugalhados e avermelhados, e iria olhar para você e dizer apenas: desperta, já é hora.
Provoca seu vizinho e diz para ele: já é hora de despertar. Já é hora de entender pelos sinais, pelos acontecimentos, que não dá tempo de brincar de fé. Não dá tempo de sair copiando pessoas, como se você não tivesse referencial. Você é luz, você é parâmetro, você é referência, você resplandece a glória de Deus. Segundo lugar, uma igreja que desperta tem vida de oração. E isso machuca a minha geração, porque lamentavelmente, falando agora de regra geral, existem as exceções, é claro. Falando de regra geral, a minha geração não ora. Os pregadores da geração anterior não ousavam subir no púlpito sem ter um tempo de joelhos. Os pregadores das gerações anteriores passavam dias a fio em oração e jejum para poder ministrar uma palavra. Hoje, a grande preocupação não é com o que Deus vai fazer com aquilo que eu vou falar e através daquilo que eu vou falar. A grande preocupação é encher a agenda. Eu perguntei para um pregador um dia desses. Eu olhei o mês de janeiro dele daquele ano e não tinha um dia livre. E no mundo dos pregadores dizem que o mês mais difícil é janeiro. Então, se o camarada conseguiu encher o mês de janeiro, ele está em alta. Então eu perguntei para ele: como é que você está fazendo para orar, para ler a Bíblia? Ele disse: varão, só estou conseguindo orar de madrugada. Eu falei: para de mentir, que é pecado. Sim, varão. Não, varão, eu também prego, e eu sei que quando termina uma pregação, você não tem ânimo para passar a madrugada de joelhos. Sua vida de oração é importante. Uma igreja que despertou não negligencia a oração. Por quê? Porque a oração é o único meio pelo qual você acessa o sobrenatural. A oração é o mecanismo que ativa o mundo espiritual. A oração é o elemento que mistura o céu com a terra. A oração é a ferramenta que traz o sobrenatural para o mundo material. A oração te tira da dimensão daqui e te leva para a dimensão de lá. John Wesley disse que a oração é o oxigênio da alma. David Brenner disse: um homem que não ora é como um rio sem água. Então, não importa o quanto você seja crente e quanto tempo você tenha de igreja, se você não ora, a sua fé é vazia. A oração define o teu nível espiritual. A oração define a tua profundidade espiritual. O apóstolo Paulo diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e para o mesmo fim vigiando nisto, com toda a perseverança por todos os santos. Depois ele diz: orai sem cessar. Depois ele diz: orando em todo o tempo com ações de graças. A minha avó paterna era índia. Talvez ela seja a pessoa mais paciente que eu já conheci na minha vida. A minha avó era tão paciente que ela era capaz de, depois que o mundo se acabar, ela pegar uma flanela para tirar a poeira do que sobrou. Era incrível. A minha avó foi encontrada morta aos 73 anos, vítima de um infarto. Morava sozinha, era viúva. Não aceitava morar com nenhum dos filhos.
E ela tinha a cadeira onde ela orava na frente da janela. Ela ficava um pouquinho abaixo da janela para ventilar. Ela ajoelhava, o vento passava por cima. Ela não era vista por quem passava na calçada, mas quando a vizinha a encontrou morta, disse: ela estava de joelhos na cadeira que costumava orar. Ela orava uma média de 7, 8 horas por dia. Um dia eu perguntei à minha avó: por que a senhora ora tanto? Ela disse: meu filho, ninguém ora muito. Oração nunca é muito. E eu falei com ela: mas a senhora ora demais. E ela me disse: oração nunca será demais. E eu lembro que eu falei: vó, me dá um motivo para a senhora orar tanto. Eu tinha 17, 18 anos. Não vou dizer quanto eu peso agora, porque não é da sua conta. Hoje eu peso 88 quilos. Na época eu pesava 56. Analisa a largura. Eu era magro que dava dó. Teve uma ventania um dia na cidade, derrubou casas, arrancou árvores. Cheguei na igreja à noite e falei: irmãos, se der outra dessa e passar um paletó voando, segura que eu vou dentro. Quando eu disse à minha avó: me dá um motivo para tanta oração, ela disse: vira as costas. E eu virei, e ela mediu as minhas costas a palmos. E na mão da minha avó, as minhas costas eram 4 palmos e 4 dedos. E eu perguntei para ela: o que tem a ver o tanto que a senhora ora com a largura das minhas costas? Ela disse: o peso que vem sobre você é tão grande que eu estou orando para Deus enlarguecer as suas costas. Eu não tinha a menor compreensão disso, mas hoje entendo que quem ora vê além. Quem ora vê o que ainda não aconteceu. Clama a mim e responder-te-ei. Eu vou te mostrar coisas que você ainda não sabe. A oração vai te levar aos segredos de Deus. A oração vai te levar a informações que Deus não dá a qualquer um. Na vida eu aprendi que tem coisas que Deus quer falar contigo que Ele não vai usar pregador. Tem coisas que Deus quer falar contigo que Ele não vai usar profeta. Não vai. Há coisas que Deus quer falar contigo que é no quarto, em secreto, enquanto você ora. Ele vai te compartilhar coisas que são apenas para os teus ouvidos, são apenas para a tua alma. A sensação que tenho nesse tempo é de Deus dizendo: estou esperando, estou querendo alguém com disposição de orar, alguém com disposição de entrar na minha presença sem pressa para sair. Daniel diz: eu entendi pela leitura dos livros que o tempo do cativeiro era de 70 anos. Ele entendeu pela leitura o tempo do cativeiro, mas ele só rompeu a barreira pela oração. Ele entrou em jejum e oração. Presta atenção. Tem muita gente em luta que já devia ter passado. Tem muita gente em cativeiro que o tempo já passou. Sabe o cara que está preso, que já cumpriu pena, mas não teve um advogado para pegar o processo dele, e ele continua lá com a pena cumprida? Tem crente passando luta, que o tempo da luta já foi, já cessou, e ele permanece na luta. Por quê? O tempo do cativeiro era de 70 anos, e já tinha passado os 70 anos, e o povo continuava no cativeiro. É quando Daniel vai orar em Daniel capítulo 10,
E ele ora 21 dias. E quando Daniel está orando, Deus envia um anjo para lhe trazer resposta. E sobe o príncipe do rei da Pérsia, uma entidade maligna, e bloqueia a passagem da resposta da oração. Mas Daniel continua orando. Aí Deus envia Miguel, um dos principais arcanjos, e ele desce para pelejar contra o príncipe do rei da Pérsia. E o outro anjo chega a Daniel e diz: e eu vou subir, olha só, para pelejar contra o príncipe do rei da Grécia, porque ele está se levantando. Se Daniel não tivesse entrado em oração, Judá teria permanecido em cativeiro debaixo do império da Grécia. Foi a oração que quebrou o ciclo, que rompeu o laço. Pela oração Deus vai fazer mudança extraordinária na tua vida e na tua casa. Provoca seu vizinho e diz para ele: desperta. Dá uma sacudidela no seu vizinho e diz para ele assim: vai orar. Aleluia. A oração vai te deixar tão sereno. A oração vai te deixar tão seguro, que alguém vai olhar para você e vai dizer: você parece que está zen. E você não está. Você está debaixo de bombardeio, está debaixo de ataque, mas a oração cria uma blindagem espiritual em torno da tua alma. Uma igreja que desperta, ora. Ó igreja Shalom, ó igreja de Brasília, vocês que nos ouvem através da transmissão nas redes sociais, é tempo de despertar para a oração. Vou fazer uma pergunta chata. Quem tem sala de TV em casa, levanta a mão. Levanta a mão assim. Pode levantar, eu também tenho. Mas eu tenho sala de TV lá em casa, levanta a mão assim. Levanta a mão, pode levantar. Se ataque agora. Legal. Quem tem sala de jogos? Brinquedoteca. Por menino brincar, para não bagunçar a casa toda, pastor. Eu fiz uma salinha lá, que irmão, casa que tem criança é decoração para todo lado. Quem tem um cantinho de oração? Aleluia, alguns já começaram a se mover. Fala com teu vizinho: na tua casa, fala com ele: na tua casa precisa haver o lugar da oração. Por quê, pastor? Deus é onipresente, Ele me responde em qualquer lugar. Eu sei, mas a tua mente precisa de disciplina, precisa de referência. Uma igreja que despertou, ora. Terceiro lugar, uma igreja que despertou recebe vida. O que é despertar? Receber vida. A vida de Deus. Jesus diz assim: eu vim para que tenhais vida e a tenham em abundância. Em João capítulo 15 ele diz assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, vós sois os ramos. Presta atenção de uma coisa: a vida da videira não está nos ramos, está no caule. Nós não temos vida espiritual em nós mesmos. A nossa vida espiritual está em Cristo, emana de Cristo, de modo que se nós quisermos ser vivos espiritualmente, precisamos permanecer nele. O que está acontecendo conosco? Nós estamos morrendo sem perceber, perdendo a comunhão sem perceber. Ezequiel 37 traduz o cenário espiritual mais terroroso da Bíblia. Eu fui levado a um vale de ossos secos, que estavam sequíssimos.
Imagina o filme de terror que essa visão daria. E Ezequiel diz: e eu caminhava ao redor deles. E o Senhor pergunta: Ezequiel, sabe quem são esses ossos? E Ezequiel para e olha, e o Senhor diz: esta é a casa de Judá. Eles dizem: pereceu a nossa esperança, não há mais alento. E o Senhor então pergunta: esses ossos poderão viver, Ezequiel? E o profeta diz: Senhor, tu o sabes. Estudiosos dizem que esta resposta, tu o sabes, é uma forma de dizer: se tu quiseres, podem. E o Senhor diz a Ezequiel: profetiza. Profetiza a esse vale de ossos secos e diz-lhes a minha palavra, porque eu enviarei carne sobre eles, e pele, e nervos, e porei neles o meu espírito, e viverão. Ezequiel diz: enquanto eu profetizava, houve um ruído forte, e cada osso se moveu do seu lugar e se encaixou ao seu osso, e veio carne. Você consegue imaginar essa cena? Não foi uma cena bela, não é romântico. Veio carne, veio pele, mas presta atenção, agora não era mais um vale de ossos secos, mas era um vale de defuntos. E um vale de ossos secos é menos constrangedor do que um vale de defuntos. Você já se imaginou num vale cheio de corpos mortos? Vai entrar em estado de putrefação, vai decompor. Tem muito crente que não é osso seco, mas está morto. Tem aparência de que vive, mas já morreu. Gente que muitas vezes não percebe que a lâmpada apagou. A Bíblia diz que o Espírito Santo saiu de Sansão, e Sansão não percebeu que o Espírito não era mais com ele. Quanta gente que já perdeu a vida e não vê. Por que não vê, pastor? Porque o louvor é bonito, porque a pregação é boa, porque o templo é confortável, porque o congresso é extraordinário. Eu não percebo que a luz da frente da minha casa está queimada, enquanto a luz da frente da casa do vizinho estiver acesa, porque a luz dele traz reflexo para a minha casa. Está na hora de revisar a minha lamparina. Está na hora de rever a minha vida, para saber se estou vivo ou se estou morto. Há quem diga que nós estamos vivendo o maior avivamento da história. Olhem bem para mim. Se eu entendo o mínimo de avivamento, nós estamos vivendo a maior frieza da história. Deixa eu te contar. No avivamento do país de Gales, os bêbados saíam dos bares, aceitando a Jesus como Salvador nas ruas, enquanto os crentes passavam. No avivamento do Reino Unido sob John Wesley, Charles Finney ou Finney, as pessoas aceitavam Jesus nas estações de trem, nos cemitérios, invadiam as igrejas entregando sua vida a Jesus. Quando há avivamento, a prostituição cai, a violência diminui, a corrupção cai, governos reconhecem a igreja. Avivamento não é alegria, avivamento é tristeza. Tristeza pelo pecado, arrependimento genuíno. A igreja lota de gente entendendo que precisa mudar de vida. A igreja lota de gente entendendo que ninguém é digno da presença de Deus. Quando há avivamento, a nossa vaidade diminui. Quando há avivamento, o nosso convencimento cai por terra. Quando há avivamento, a nossa arrogância é reduzida a pó.
Se há algo que a igreja atual precisa viver, é a experiência de um verdadeiro avivamento espiritual. Não me leva a mal, vamos dizer que o Espírito Santo arrebate esse auditório agora, e o culto não termina. O pregador para e o poder continua caindo, e a unção continua derramando, e proféticos show vem cantar, e o Shalom Music vem adorar, e a gente passa a noite aqui. Mas amanhã a gente levanta, toma café na padaria mais próxima e vai para casa viver do mesmo jeito. Não chame isso de avivamento. Por mais que tenha sido lindo, por mais que tenha sido extraordinário, por mais que tenha sido incomum, o avivamento não encerra com a bênção apostólica. O avivamento vai contigo para casa, vai contagiar os teus pares, vai afetar a tua família, vai alcançar outras pessoas que tiverem contato contigo, vai gerar mudança e transformação no comportamento, no caráter, na mentalidade. A vida vai mudar. Avivamento vem para confrontar a nossa história. Só quem quer este avivamento, erga-se a mão e diga: eu recebo no nome de Jesus. Ezequiel profetiza, e o Senhor diz para ele agora: profetiza aos quatro ventos. E quando ele profetiza, o vento sopra, e a Bíblia diz que o vento, o Espírito, Ruach, entrou neles. E está escrito nas versões mais antigas. As versões recentes subtraíram essa expressão. As mais antigas dizem: e era um exército muito numeroso que entrou na cidade. Quando o avivamento chega, um vale de ossos vira exército. Sacode seu vizinho e diz para ele: Deus quer te levantar. Deus quer te levantar. Quando o avivamento chega, quem não sabe fazer nada recebe dom e faz alguma coisa. Smith Wigglesworth, aprende esse nome, pesquisa sobre ele. Smith Wigglesworth, pastor gago. Ele era tão gago que ele não dirigia culto da igreja dele. Quem dirigia era a mulher dele. Ele não pregava. Quem pregava era a esposa. Um dia Smith, que era pastor tradicional, foi numa vigília pentecostal. Lá Smith foi batizado com o Espírito Santo. E ele chegou em casa e disse para a mulher dele: eu fui batizado com o Espírito Santo e falei em línguas. E ela não cria. E ela disse: ah, que bom. No domingo à noite, na hora do culto, ela pegou o microfone e disse: irmãos, o meu Smith disse que foi batizado com o Espírito Santo numa reunião pentecostal que ele foi essa semana. Ele não pregava porque ele era gago. Ele não dirigiu o culto porque ele era gago. Ela disse: já que ele foi batizado com o Espírito Santo, então ele vai ser o pregador de hoje à noite. Na verdade ela estava querendo constrangê-lo, confrontá-lo, humilhá-lo. Ele se levantou, foi à frente do altar e começou a pregar. E na medida que ele pregava, a graça descia e a unção se derramava. Com 15 minutos, diz a biografia, a mulher dele levantou gritando e dizendo: esse não é o meu marido, esse não é o meu marido, esse não é o meu Smith. O poder do Espírito Santo vai te capacitar para fazer aquilo que você não consegue. Diz para o teu vizinho: você vai fazer aquilo que você não consegue. Desperta. O que é despertar? Quando você é despertado, você fica cheio do Espírito Santo. Presta atenção, gente. Existem pelo menos 4 estágios da nossa relação com o Espírito Santo. E se eu tivesse pensado que o Senhor me traria essa ilustração, eu teria pedido ao pastor permissão para molhar a igreja, e eu teria pedido água para a gente molhar a igreja.
mas você vai me entender. Existem 4 estágios da nossa relação com o Espírito Santo. Descubra em qual você está. Quando você aceita Jesus como Salvador, o Espírito Santo passa a morar na sua vida. Você tem o Espírito Santo. Fala com teu vizinho, ele habita em você. Você é templo do Espírito Santo. O segundo estágio é quando você é cheio do Espírito Santo. É como eu pegar esse copo que já está cheio. Você já tem o Espírito Santo, mas ele vai derramar mais. E vai encher. E vai encher. E vai encher. Tem muito crente na igreja que o Espírito Santo habita nele, mas ele não é cheio do Espírito Santo. Quando você fica cheio do Espírito Santo, você deixa de apenas caminhar para a igreja e você começa a produzir frutos para Deus. Quando você é cheio do Espírito Santo, você gera fruto do Espírito. O terceiro estágio é quando você é mergulhado. Era agora que eu precisaria de uma bacia cheia de água para eu pegar esse copo e enfiar nela. É mais do que ser cheio, é mergulhar. Você é absorvido, você é absolvido, você não se domina mais. Joel capítulo 2 versículo 28, e a dizer que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. O verbo derramar ali é shapak, que significa literalmente mergulhar, entornar, contornar. Você vira uma ilha, banhado pelo Espírito Santo de todos os lados, não tem para onde fugir, ele domina e cerca você. Isto é mergulhar no Espírito Santo. Você desaparece quando isso acontece. Essa é uma relação extraordinária na vida do crente. Agora ele começa a produzir dons extraordinários para Deus. Começa a produzir dons miraculosos, gloriosos, perfeitos para Deus. Mas tem um quarto nível. É aquele nível que Ezequiel diz assim: eu não consegui ir mais. Ezequiel 47. Ele me tomou pela minha mão e me levou. Tem um nível da tua relação com Deus que você não determina mais o que você vai fazer, para onde você vai, o que você vai falar, onde você vai visitar. Tem um nível da tua relação com Deus que Ele decide todos os atos da sua vida. É agora que você chegou no nível da plenitude do Espírito Santo. Deus está querendo nesta geração, e olha bem para mim, que isto comece na Shalom. Sou pastor de igreja, posso muito bem, e é legítimo, desejar que isso comece na igreja que eu sou pastor, mas eu não gostaria que isso esperasse para começar amanhã. Que isto comece hoje. Que nós nos cansemos de sermos apenas crentes e sejamos tão mergulhados pelo Espírito Santo que vivamos na plenitude de Deus. Você não fará mais o que você quer, você não vai decidir mais de nada na sua vida. O Espírito Santo vai te levar onde você não planejava ir. Isto é despertar, e este é o tempo. Eu vou concluir dizendo: neste tempo, está vendo o cerco fechar? Alguém está vendo o cerco fechar? Não? Alguém está vendo que o cerco está fechando para a igreja? Que o espaço está reduzindo? Presta atenção nisso. Deus não está alheio, Deus está vendo. Eu consigo crer inclusive que Deus está maestrando isso, porque esse é o cenário que Deus está preparando para fazer despontar uma igreja diferente. Esse é o cenário que Deus está preparando para fazer despontar uma igreja que esta geração ainda não viu.
Nós somos um movimento religioso, temos que deixar de ser. Nós temos que ser um movimento do Espírito Santo. A igreja é a força mais autônoma, dinâmica e extraordinária na terra, porque ela é movida pelo poder do Espírito Santo. Sim, vai chegar a hora que cargos não vão nos encantar. Vai chegar a hora que posição social não vai nos iludir. Vai chegar a hora que renome não vai nos atrair. Vai chegar a hora, está chegando a hora. Deus está usando todos estes homens que estão abusando na caneta. Deus está usando todos estes homens que estão abusando na caneta. E eles vão abusar mais um pouquinho. Eles ainda vão abusar mais um pouquinho. Sabe por quê? Porque Deus deu um tempo para a igreja e ela não captou e perdeu o time. Quando ela perdeu o time, quando ela perdeu o tempo, quando ela não entendeu que o tempo que Deus estava dando não era para ela fazer o que ela fez. Deus não estava dando tempo para nós desfrutarmos de status. Deus estava dando tempo para nós transformarmos o mundo. E nós não entendemos. A nossa pobreza, a nossa carência, a nossa mente colonial é tão escrava disto, que quando a gente tem a oportunidade de acesso, a gente pensa que é para a gente se sentir importante. A nossa carência é grande demais. A nossa pobreza econômica, cultural, acaba nos tornando reféns disto. Então a caneta vai apertar. Para quê? Para a igreja entender que a porta vai se abrir de novo. Presta atenção nisso, a porta vai se abrir de novo. E a igreja estará madura o suficiente para não se encantar. Nós vamos nos comportar como profetas. Nós vamos nos comportar como agentes influenciadores do reino de Deus na terra. Fica de pé, por favor, dando glória e aplaudindo. É tempo de plenitude. É tempo de plenitude. O que eu estou lhe dizendo é profético. Não é exatamente o que eu planejei ministrar. Mas o Espírito Santo está dizendo: dei a oportunidade. E a igreja não entendeu. Por causa da sua carência, por causa da sua necessidade de status, perdeu a noção da oportunidade e começou a desfrutar do status da sua vaidade. A porta não fechou, nem vai fechar, não vai fechar, vai estreitar. Para quê? Para a igreja entender que quando a porta abrir, não é para ser carruagem da nossa vaidade. A porta vai se abrir para a igreja se comportar diferente. É o tempo da plenitude do Espírito Santo. Eu quero que você ore comigo agora e você vai dizer para Deus: eu quero viver a plenitude. Você vai dizer com as suas palavras. Eu não sei em que estágio você está. Eu sei que você tem o Espírito Santo. Isso é um fato. Se você é cheio, não sei. Como eu sei, pastor? Um homem cheio do Espírito Santo produz fruto do Espírito. Frutifica. Se você já mergulhou, não sei. Mas se você mergulhou, não sai de lá, pode ficar lá embaixo, que não morre afogado. Um homem que mergulhou manifesta coisas sobrenaturais do Espírito Santo, coisas incomuns de Deus. Mas esse não é o topo. Tem gente que pensa que falou em línguas já chegou no ápice. Não! Deus quer te levar à plenitude.
Na plenitude você não se governa, você não tem vontade própria, o que você pensa não conta, o que você quer não representa. Eu tenho 5 minutos. Ezequiel 47. Ei, eu tenho 5 minutos, você não, você tem a noite toda. Você me entendeu? Diga amém. Diga, eu tenho a noite toda. Ezequiel 47, Ezequiel estava no templo, e o anjo do Senhor aparece a Ezequiel e diz, ele viu quando um rio sai do altar. O rio saiu de onde? Do altar. E o anjo chama Ezequiel e diz, vem pela porta oriental. E ele sai pela porta oriental, e quando ele chega na porta do templo, o rio está correndo, e o rio se espalha e se alarga. E o anjo diz a Ezequiel, entra, presta atenção, tem gente que está no templo, mas não está no rio. E o anjo mede 1000 côvados e diz a Ezequiel, vem. E ele diz, eu entrei e a água me cobriu os tornozelos. Aqui é o primeiro estágio. O anjo mede mais 1000 côvados e diz a Ezequiel, vem. E ele diz, e a água me cobriu os joelhos. Segundo estágio. O anjo mediu mais 1000 côvados e disse a Ezequiel, vem. E ele diz, as águas me cobriam os lombos. Aqui está o terceiro estágio. O anjo mediu mais 1000 e disse a Ezequiel, vem. E ele disse, eu não pude ir mais, porque eram águas profundas. Não eram águas que eu podia atravessar andando, mas águas para se atravessar a nado. Mas parece que Ezequiel teve medo de nadar, porque ele disse, ele veio e me tomou pela minha mão e me levou e tornou a me trazer. Aí Ezequiel diz, eu vi que onde as águas passavam havia vida, cardumes de peixes, árvores frondosas. O que o Senhor está dizendo para você agora é, avança um pouco mais, muda de nível, porque o que eu tenho para você é mais do que alegria de fim de culto. Muda de nível, porque o que eu tenho para você é mais do que falar em línguas estranhas nas reuniões coletivas. O Senhor está dizendo, muda de nível, porque o que eu tenho para você é viver num estágio de dependência, de domínio, de experiência profunda, completa no poder do Espírito Santo. Só quem entendeu dá um brado de glória a Deus. Então diga para Deus, eu quero ir neste nível. Esta é a sua ambição agora. A sua ambição não é ser um pregador de renome, a sua ambição não é fazer parte do ministério de louvor, a sua ambição não é qualquer posição na empresa onde você trabalha, a sua ambição é o nível da plenitude. Senhor, eu quero te pedir, gera em nós fome, sede, gera em nós esta santa ambição pela plenitude. Muitos de nós se contentam, Senhor, com o primeiro nível, com o segundo, mas o Espírito Santo está nos convidando para uma experiência muito mais ampla, muito mais larga, muito mais profunda. Eu peço agora, Espírito de Deus, paira sobre este lugar, paira sobre este lugar, vem como nuvem, paira sobre este lugar. Espírito Santo, como o sereno da noite, como a garoa da noite caindo sobre a grama, como a neve caindo sobre a montanha, desce sobre o teu povo nesta noite aqui no templo e no online, e faz com que nós sintamos o derramar sereno e suave desta presença agora.
Em nome de Jesus. Essa é uma experiência sua, essa é uma experiência individual, esta é uma experiência pessoal. Primeiro é você. Deus quer ministrar em você. Recebe o toque desta presença lá fora, lá na última fileira, no meio do templo. Você que está no online, Espírito, sopra agora com brisa suave. Senhor, traz aqui línguas variadas desse altar, traz línguas variadas do teu santuário, traz línguas eruditas desse santuário agora. Senhor, faz com que algumas pessoas nem aguentem permanecer de pé e se prostrem de joelhos na tua presença, porque começa a caminhada rumo à plenitude. Derrama, Senhor, sobre nós o óleo da tua presença nesta noite. Quebra nossa religiosidade, quebra nosso tradicionalismo, quebra nossa vaidade e arrogância, e nos leva à tua gloriosa presença. Agora, se você pode, estenda a mão em direção ao irmão do seu lado. Se você tiver proximidade com ele, se você tem afinidade, coloque a mão no ombro. Se é esposa, se é marido, abrace. E agora peça para o Senhor: ministre na vida do seu irmão, ministre na vida da sua irmã, ministre agora. Ministremos uns sobre os outros. O Espírito Santo vai fazer como fez na tenda. Saiu de Moisés e encheu 68, e os dois que estavam no arraial também foram cheios. O Espírito Santo vai fazer como fez com Saul. Ele mandou 3 comitivas, e quando chegaram lá no arraial, as 3 comitivas profetizaram. E Saul disse: eu vou lá. E quando chegou lá, Saul também profetizou. Derrama agora, derrama agora, derrama agora, derrama agora. Before the sunrise finds the room, shadows rest like petals in the bloom. Silence sits beside me like a friend, telling me the storm has reached its end. I breathe in soft and let the colors start, a palette born from pieces to ease the pain. Kalimba notes are dancing through my chest, teaching all my worries how to rest. The gentle hum becomes my saving grace. A trembling hope takes its rightful place. I'm painting the quiet with golden
whisper through the atmosphere. I'm painting the quiet with golden lines, letting every heartbeat redefine. When the world is heavy, I will rise, sketching all my fears into the sky.